Lembra o nome da pessoa? Lembro sim. Vamos ver se vai aparecer aí. Vamos lá, vamos começar então. Botei para gravar aqui. Mano, então, basicamente hoje pra gente dar seguimento aí, vamos falar um pouquinho sobre hoje, né? O tópico da aula são os reis de Israel, né? Então, a gente já falou aqui dessa parte dos, né, introdução ao Antigo Testamento, patriarcas, lei mosaica, período dos juízes. Mas vamos entrar agora nos reis de Israel. Essa parte dos reis de Israel, até bom se tivesse mais gente para poder explicar, mas enfim, o pessoal vai perceber quando vê lá na aula. É o seguinte, cara, eu coloquei aqui, eu resolvi fazer essa aula dos reis de Israel em duas aulas, porque é muito conteúdo. Eu já queria fazer uma abordagem das dinastias, né? Que lá na frente vai ver que tem a separação do reino do norte e do sul, e aproveitando e pegando o exílio, né? E também a parte dos profetas, tudo numa aula só. Eu acho que vai ficar melhor para a gente poder abarcar todo esse conteúdo aí. Trazer tudo do início ao fim numa aula só fica muito puxado. Hein, Então, Pedro? oi. Na quinta-feira você vai dar aula? Cara, quinta-feira agora não por causa do feriado. A gente volta na quinta-feira que vem. Ah, sim. Vai ser Entendi. até bom porque eu vou ter mais tempo para poder preparar essa matéria aí. Entendi. Uma maravilha. Mas é isso aí, é isso. Aí tô feriado, a gente folga. Aí na semana que vem, na quinta-feira, volta no dia no horário normal mesmo. Mas é isso, então foi a separação. Por enquanto, a gente vai falar dos primeiros três reis de Israel, fazendo a abordagem bem introdutória. Né? Quem não veio hoje perdeu, que é uma parte importante desse link aí, mas vai conseguir assistir a aula aí gravada se Deus quiser. Vamos lá. É... Então, cara, basicamente o período dos reis a gente vai encontrar ele em três livros, né? Aí na Bíblia. A gente vai encontrar em Samuel, 1 e 2 Samuel, né? 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, né? Que conta o período aí da formação de Israel como monarquia, etc e tal. Tem essa frase, esse parágrafo, né, que eu coloquei embaixo, eu achei ele muito interessante, porque é uma abordagem, né, que alguns autores eles enxergaram nessa parte dos reis de Israel. Fala o seguinte: ó, há em geral o consenso de que os livros de Samuel não foram escritos isoladamente, mas faziam parte da sequência toda de livros que começou com Josué e terminou com Reis. Nesse caso, o autor dessa obra histórica, todavia, escreveu durante o tempo do exílio no exílio babilônico. Então aqui foi um trecho aqui do comentário Vida Nova, né? Que eu uso como base aqui de estudo e tal. Sempre na introdução de cada livro ele traz uma abordagem explicativa do livro, quais são os temas principais, separa em tópicos, né, de divisão de estudo e traz ali um pouco do período histórico, quem foi o autor, o contexto histórico, etc. E tal. Aí, com relação a Samuel, ele dá essa informação que eu achei muito pertinente, porque na realidade, né, o período dos reis, ele é um blocão, né? Tipo assim, você tem um pessoal saindo do Egito, aí, segundo o que o autor aqui comenta, né, é como se fosse um período que englobasse aí Josué, Juízes, livro de Ruth, né, que Ruth está dentro do livro de Juízes, vamos dizer assim, né, a história de Ruth se passa no mesmo período histórico que o livro de Juízes conta. É, então, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel. Né, aí vem 1 e 2 Reis, e teoricamente, de acordo com o livro aqui, ele encerra o período dos reis. Né, mas por mais que a gente tenha os dois livros de crônicas, né, crônicas, na verdade, são meio que um texto meio que paralelo, né, de reis. Ali você tem histórias bem, as mesmas histórias, né, porém com outros detalhes, coisas que meio que se completam. Achei interessante essa abordagem aqui, por isso que eu trouxe esse texto para a gente poder ter em mente que, na verdade, é meio que um bloco, né, um blocão de conteúdo da história dos reis, né, que está aí desde Josué e vai em diante. Até porque, na verdade, a história de Josué foi basicamente um general que trouxe Israel para povoar a terra prometida em Canaã. Então começou ali a dividir as terras e tal, o pessoal começou a se acomodar, né, como cidades e tal. Depois veio o período dos juízes, também já um povo meio que organizado, entre aspas, né, muito embora não houvesse liderança, só durante o período que havia o juiz à frente do povo.
Então vem o período de Samuel, né? Samuel ao longo de um bom tempo foi um juiz, um profeta que liderou a nação, tanto é que foi ele que ungiu os primeiros reis de Israel. Então todo um blocão aí de conteúdo bem similar desses livros aí. Aí basicamente sobre a história de Samuel, né? O livro de Samuel. O período da história que ele acontece é de 1075 a 1035 a.C. Foi o período que Samuel esteve ali como profeta em Israel. O contexto ainda é um contexto do período dos juízes. Então a gente está pegando aí o final do livro de Juízes, já vem Juízes, Ruth e Samuel. Então a gente vem aí, já começa a história do livro de Samuel, que traz um contexto do livro de Juízes. O que isso quer dizer? Ainda não havia rei em Israel, era um povo que estava sob liderança de eventuais juízes que vinham e apareciam e tal. Era um povo, novamente, no meio de uma cercado, né, por outros povos extremamente pagãos, idólatras, né, que tinham rituais aí de adoração a deuses pagãos extremamente macabros e terríveis. E o contexto não mudou. Era um contexto nesse sentido assim. Talvez eu poderia até dizer que era um contexto meio instável do ponto de vista espiritual da nação de Israel. Embora houvesse já ali a lei, houvesse o tabernáculo em Siló, né, os sacerdotes ali meio que organizados, ainda estava uma nação meio perdida na vida. Né? Então, aí a gente começa a ver alguns personagens, né, que vem então Ana, que é mãe de Samuel. Ela era estéril, não podia ter filhos, e todo ano ela e seu marido, né, e o Eucana, né, tinha outra esposa, Penina, eles iam a Siló para sacrificar ao Senhor e prestar adoração ali. E aí uma vez ao ano ela ia, e sempre que ela ia, a Penina, né, que era outra esposa de Eucana, enchia o saco dela, zoava, enfim, perturbava. E ela então um dia clamou ao Senhor para que desse um filho. Então ela disse, né, que se o Senhor então a desse um filho, ela o consagraria, né, ao Senhor para servi-lo, e assim fez. O Senhor ouviu a oração de Ana, ela teve um filho, né, e foi Samuel. Depois que ele desmamou, ela entregou Samuel lá para o sacerdote ele tomar conta. E ele cresceu servindo no templo. E aí Samuel, né, como o texto já diz, ele se tornou um cara proeminente diante de Deus. Aí, Cleide entrando aí. Olá, boa noite, Cleide, bem-vinda. Boa Aí, noite. beleza. Aí então Samuel, né, Ana o deixou com Eli, ele cresceu, se tornou um cara proeminente no serviço, no tabernáculo, ali ao Senhor. É interessante que Samuel ele foi um cara que ele teve a sua criação, né, desenvolvida a maior parte dela no templo, né, orientada por Eli, e tinha ali os dois filhos de Eli que eram caras assim péssimos em termos de exemplo, de serviço ao Senhor e tudo mais que pode se pensar a respeito. Os caras profanavam ali os rituais, os sacrifícios, profanavam o Senhor bem descaradamente, né? Então a gente pode ver ali o Senhor até os mata, né? A palavra diz que o Senhor os mata numa guerra. Aqui. O Senhor mata eles numa guerra e, né, por conta da conduta que eles tinham com o Senhor ali. Então, diante disso, o povo começou a perceber que de fato Samuel era um cara que temia o Senhor, enquanto os filhos de Eli, né, Ofni e Finéias, eram caras completamente perversos. E Samuel começou a ganhar apreço do povo. Né, o povo começou a ver ele como um cara que estava servindo ao Senhor com seriedade e tal, e começou a ter crédito, começou a ter um ministério proeminente. E quando ele começou a profetizar, as palavras dele começaram a se realizar, então ele ganhou bastante crédito, vamos dizer assim, bastante confiança do povo. E até podemos ver aqui que foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz, em 1 Samuel 7:6. Foi uma guerra que eles travaram contra o... Eu esqueci agora qual foi o povo, mas eles travaram uma guerra, deixa eu conferir aqui só um segundo, contra um povo que Samuel os mandou que eles fossem lá e matassem o povo e tal, uma espécie de vingança, né? Foi contra os filisteus. Então, Samuel os lidera como juiz,
nessa batalha contra os filisteus, ganha bastante apreço do povo. Vamos lá, vamos seguir. Então, lá em Samuel 8, a gente vê lá o momento em que o povo de Israel pede um rei ao Senhor. E aqui é um momento muito assim crucial na história de Israel, porque a gente, desde o início que a gente está trazendo esse tema de estudo, a gente vê que o povo de Israel, eles saíram do Egito com mão forte do Senhor, com milagres, prodígios, maravilhas e mortes e pragas. Deus abre o mar vermelho, o pessoal passa, são 40 anos no deserto. Por mais que houvesse ali desobediência, mas o povo recebe milagre de Deus ali com comida, com água, etc. e tal. Então a gente vê desde sempre o Senhor, o próprio Deus, liderando o seu povo. Seja por meio de profetas, como foi no caso de Moisés, Josué, até então aqui no caso de Samuel, ou como no passado ali antes de Samuel, os juízes. Então sempre houve ali a figura de um representante do Senhor, que ao mesmo tempo, ele era um representante, mas ele não tinha nenhum tipo de autoridade para julgar o povo como bem entendesse. Mas era uma pessoa, uma figura que liderava o povo mediante a direção de Deus. Era simplesmente um servo mesmo, que fazia o papel de liderar o povo diante de uma ordem divina. Fosse nas batalhas, fosse em questões internas, enfim. Aqui neste momento, em 1 Samuel 8, que o povo pede a Deus um rei, certamente o povo de Israel já estava ali estabelecido na terra de Canaã e via os povos ao redor que tinham reis, tinham suas estruturas, né, hierárquicas ali estabelecidas. Eles pedem um rei a Samuel. Né, e Samuel faz aí o meio de campo, né, entre o Senhor e o povo, dá os alertas ali de que eles iam ter que pagar tributo, e os seus filhos teriam que ir para a guerra por causa desse rei, não sei o que e tal. Mas mesmo assim o povo ele decide por ter um rei. Então o Senhor escolhe Saul e Samuel então atende à direção de Deus de ir lá e ungir Saul como rei. Então nós temos aqui nesse momento da história de Israel a primeira figura de uma liderança que tem aí a intenção, muito, talvez até importante aí, politicamente falando, de unificar uma nação. Até então nós temos aí 12 tribos que estão espalhadas pela terra de Canaã, e cada uma, como o livro de Juízes até então dizia, cada um fazia o que bem queria, né? O que cada um achava certo aos seus próprios olhos. Então vem a figura de Saul como rei para poder liderar o povo nas batalhas, liderar o povo como uma figura ali de liderança também política. Esse é um ponto muito importante na virada da história de Israel. O outro ponto muito importante que simboliza, que inicia né, com Saul aqui, é o ritual da unção. O ritual da unção é um ritual que a gente vê na Bíblia, mas ele não é um ritual exclusivo do povo de Israel ou um ritual exclusivo do cristianismo. E ainda hoje nós temos algumas igrejas que fazem esse ritual da unção. A unção, o que significa esse ritual? Quando na Antiguidade, especialmente no Antigo Oriente Próximo, que é aquela região onde tem hoje a Palestina, o próprio Iraque, Síria, aquela parte que a gente viu nas aulas sobre a crescente fértil, o Egito, enfim. Toda aquela região, o ritual da unção era uma prática comum. Tá? Então o ritual da unção era uma prática comum naqueles povos todos ao redor, não era algo exclusivo do povo de Israel ou algo exclusivo que o Senhor criou para o povo de Israel. Muito embora nós temos registros de que lá na lei, se eu não me engano em Números, tem lá até mesmo a receita do óleo da unção, como deve ser feito e como deve ser usado pelos sacerdotes. Né? Então a gente já vê na lei do Senhor que ali havia a unção de sacerdotes e agora nós temos aqui a unção de um rei. Pela primeira vez em Israel, a unção de um rei. E no histórico bíblico a gente vai ver também a unção de profetas. Então nós temos 3 categorias de pessoas que são ungidas. Os reis, profetas e sacerdotes. 3 categorias. Mas voltando a falar um pouquinho mais do ritual da unção, era um ritual extremamente importante porque ele não tinha só... A gente vê na Bíblia, a gente consegue ver ali como é que eu vou dizer assim, as facetas espirituais, né? A gente consegue ver a implicação espiritual de um ritual de unção. Mas do ponto de vista político, do ponto de vista ali de reconhecimento das pessoas, o ritual de unção,
ele tem um papel fundamental. Porque a unção, pessoal, seja ela a de Saul, como nós estamos vendo aqui, ou como o ritual de unção de qualquer outro povo ao redor, ele era feito, né, especificamente numa plataforma, num palco, alguma coisa bem visível, para que toda a comunidade pudesse ver, para que toda a comunidade pudesse participar, para que aquela pessoa que estava sendo ungida, ela estava ali recebendo o reconhecimento de uma outra autoridade. No caso aqui, Samuel era um profeta proeminente na nação de Israel. Ele estava legitimando, aqui no caso, o reinado de Saul, né, que foi por uma direção do Senhor. Então Saul recebe ali o óleo da unção e se torna rei. Então, qualquer outra nação ao redor tinha o mesmo procedimento, de alguma pessoa de proeminência, seja um sacerdote, seja uma outra autoridade do povo. Quando ela via ungir uma pessoa, aquela pessoa, ela passava a receber ali diante de todos uma posição na sociedade superior, tá? Uma posição superior, é uma posição de destaque, porque ela estava recebendo ali uma legitimação para uma tarefa de peso a nível, muito no caso aqui nacional, ou a nível espiritual, como se fosse um sacerdote, extremamente forte de impacto na comunidade. Então, o ritual da unção, estou falando bastante dele porque sim, é muito importante entender que ele era um ritual comum de vários povos naquela região. Então, quando a pessoa recebia o ritual da unção, especialmente sacerdotes, eles inclusive passavam a usar outros tipos de roupas. Não usavam roupas comuns como as das outras pessoas. O rei, da mesma forma, ele passa a usar roupas caras, roupas de luxo. Ele tem um destaque social. Ele passa a receber tributos. Ele passa a receber honras quando ele está passando pela rua. O pessoal se inclina para ele. Então, o ritual da unção ele tem um papel social muito importante de legitimar as autoridades que aquela pessoa está recebendo. E, repito, isso acontecia em várias outras nações. No Egito, por exemplo, isso era muito comum também. E no caso aqui também a gente pode ver que o ritual da unção ele também dava uma autoridade divina. Né? Em alguns povos, o próprio rei era a representação do Deus que eles serviam, do Deus mais forte. Né? O rei fazia na terra o que o Deus daquela nação queria que fosse feito. Era como se fosse o Deus respaldando qualquer ação daquele rei. No caso de Israel, não foi assim. A gente bem sabe que quando o rei se desviava dos caminhos do Senhor, o povo recebia punição por isso. Eles eram subjugados por outras nações, enfim. Então, os reis de Israel eles tinham o dever de fazer cumprir a lei do Senhor, de fazer cumprir os preceitos. E não o que eles queriam fazer, o nosso Deus legitimava. Não era isso. Era o contrário. Eles tinham que fazer, e se fizessem errado, o Senhor os tirava do trono. Encerrava assim o seu reinado. E por isso que, aqui já podemos falar também de Saul, que ele foi rejeitado como rei. Né? E a história conta ali vários feitos de Saul, né, no livro de Samuel, mas ele foi rejeitado como rei por não ter obedecido ao Senhor na batalha contra os amalequitas. Né? Eles foram se vingar, né, do povo amalequita, porque eles, durante o trajeto do povo de Israel no deserto, não quiseram ajudar Israel. Então o Senhor deu uma direção para Samuel falar com Saul, isso lá em 1 Samuel 15, para ele ir e matar todos os amalequitas. É um texto bem cruel, inclusive, né, que se a gente ler, a gente vai ver lá que ele manda matar até as mulheres e crianças, os animais, tudo, aniquilar os amalequitas. Mas Saul, com medo do povo, dos soldados, né, ele permite que os soldados peguem despojos do melhor dos animais, etc., com a desculpa de que oferecer sacrifício ao Senhor. Então ele prefere agradar os homens do que a Deus, e Deus o rejeita. Vamos seguir aqui. Então, isso acontece em 1 Samuel 15, nessa batalha contra os amalequitas. Então, o Senhor fala para Samuel que ele rejeita Saul como rei e manda então, escolhe Davi como rei. Manda Samuel ir à casa de Jessé para ungir Davi como rei. Só fazendo um parênteses aqui, pessoal, rapidamente. Na aula de hoje, como eu falei logo no início, teve pessoal que chegou mais tarde, nós vamos hoje abordar inicialmente os 3 primeiros reis de Israel. E na aula seguinte nós vamos abordar todos os outros reis que vão ser divididos entre o reino do norte e o reino do sul, e também o período do exílio e profetas, tá? A gente vai tentar fazer essa aula aí
com hoje a próxima aula, ou talvez hoje mais 2 aulas, tá bom? Então a gente vai fazer uma parte bem introdutória, porque se a gente pegar em termos percentuais aí, a história de Saul, Davi e Salomão, elas são assim, quase que 40% da história dos reis de Israel, né, contando o livro de Samuel e Reis aí. Então a gente está dando uma ênfase nela aqui inicialmente, essas são as histórias mais conhecidas, para na próxima aula a gente falar um pouco mais do restante da história dos reis de Israel, beleza? Então eu vou voltar aqui. Então Davi, é interessante notar que ele foi ungido como rei, foi ungido rei, né, quando ainda era jovem, adolescente, talvez, antes dos 20 anos, mas de fato tomou posse do reino, tomou posse, né, do trono para ser rei aos 30 anos. E mesmo assim não foi rei em todo Israel, foi rei apenas em Judá. Né? Depois que ele é rei em Judá, e então Esbozete, que era rei de Saul, estava reinando sobre as demais tribos. Né? Saul morreu, então Esbozete assume o reino que era de seu pai, Saul, mas a tribo de Judá fica submete ao reinado de Davi. Depois de um tempo, então, que Davi consegue consolidar todas as tribos para ser sob sua liderança. E Davi, a gente vê que o reinado de Davi foi um reinado completamente conturbado, porque ele empreende várias campanhas militares. A gente pode ver que desde Josué, Juízes, a gente vê ali o reinado até mesmo de Saul, até mesmo antes do reinado de Saul, há uma batalha do povo de Israel contra os filisteus, né? Então assim, você vê que é um período histórico extremamente conturbado, de muitas guerras. E o reinado de Davi, ele veio para tipo assim, consolidar o reino de Israel. Então, por mais que Saul reinou, né, sobre as 12 tribos, é no reinado de Davi que de fato essa consolidação acontece. E as campanhas militares parece que elas dão uma pausa. Né, essas campanhas militares que aconteciam frequentemente lá. Então, Davi ele começa dentro do seu reinado, ele também tem o desejo de construir o templo ao Senhor, mas Deus não permite. Né? Então, quem de fato constrói é o seu filho Salomão. E aí, quando Davi chega no final do seu reinado, no final da sua vida, ele entrega, né, o reinado a Salomão. Mas nessa transição aí da passagem do trono de Israel, ocorrem alguns episódios interessantes. Salomão tinha um irmão mais velho chamado Adonias, filho de outra esposa de Davi. Né? Salomão era filho de Batseba, a mulher que Davi teve relação com ela enquanto seu esposo Urias estava na guerra e tal. Eles tiveram o primeiro filho que morreu, então tiveram outro filho que foi Salomão. Este foi que tomou posse do trono de Israel. E Salomão tinha um irmão chamado Adonias, meu irmão, filho de outra mulher, que quando viu que Davi estava assim nas últimas, ele juntou alguns conselheiros de Davi, alguns generais e o sacerdote, foi para uma cidade e quis proclamar rei. E juntou lá um povo e tal, foi na frente, fez aquele alvoroço e tal, se proclamou rei lá. Aí o profeta Natan, juntamente com Batseba, se articulam, falam com Davi e explicam para ele a situação e tal, e então Davi resolve consagrar Salomão como rei. Se a gente vê a história, não dá para saber se Davi tinha realmente prometido a Batseba que daria o trono a Salomão, ou se foi uma articulação entre o profeta Natan e Batseba ali para poder confundir a mente de Davi, já que ele estava bem idoso, né? Enfim, fica aí o questionamento. Mas acontece então que Davi passa o trono, legitima, né, a passagem do trono para Salomão. Salomão assume o reino, né, Adonias ele fica desesperado, se agarra, né, às pontas do altar, a Bíblia fala assim, de medo de ser morto. Então ele consegue o perdão de Salomão por mesmo momentâneo, então ele fica vivo, mas quem assume o trono de fato é Salomão. E nesse momento agora, pessoal, do reinado de Salomão, é outro um momento muito importante da história de Israel, porque é onde o reino de Israel ele começa a se tornar mais não é constante, começa a se tornar mais consolidado, né, do ponto de vista político, do ponto de vista comercial e também inicialmente do ponto de vista espiritual, religioso. Então Salomão ele empreende, né, vários feitos durante seu reinado. Podemos falar aí da construção do templo,
Então Salomão ele começa o seu reinado de maneira bem assim, intencional para honrar ao Senhor. Então ele constrói o templo. Salomão ele conseguiu fazer algo assim incrível no reino de Israel. Ele conseguiu navios mercantes, ele tinha frota de navios mercantes. Ele conseguiu em parceria com o rei Irão, né, de Tiro. Então ele conseguiu os navios, conseguiu marinheiros para poder navegar nas embarcações. Ele conseguiu madeiras para poder fazer a construção do templo. E sempre troca de algumas cidades do reino de Israel. Ele conseguiu fazer a valorização da moeda de Israel, assim, a prata e o ouro em Israel ser tão abundante que a prata já não tinha valor, né? E foi viver um período de paz no seu reinado. Por mais que antigamente houvesse, pessoal, um período de todo ano havia um período que os reis saíam à guerra, né? A gente vê na história de Salomão que não houve essas guerras conturbadas como foi no reinado de Saul e de Davi. A gente vê que Salomão ele foi tão, assim, o reinado dele foi tão agraciado por Deus, talvez pela graça do Senhor, de quando ele pediu ao Senhor alguma coisa, ele pediu sabedoria, não pediu dinheiro, morte dos inimigos, nem nada. O Senhor deu para ele tudo que ele não pediu e muito mais, né? Então, a gente vê que o reinado de Salomão foi um reinado que cara, eles conseguiram consolidar a nação de Israel ao ponto do comércio, da economia, a prata não ter valor. Ou seja, havia muita riqueza no povo de Israel. E eles escravizaram muitos povos que foram subjugados por eles em guerras passadas a trabalhos forçados. Então a gente vê que o povo de Israel estava vivendo um momento assim, de auge na sua economia, na parte da religião, digamos assim, durante boa parte do período de Salomão. Período de reinado de Salomão. Até que chega o momento que Salomão ele começa a desobedecer o Senhor, desagradar o Senhor, quando ele se casa com várias mulheres. A gente sabe aí que Salomão teve 900 esposas, 300 concubinas, de várias mulheres dos povos que o Senhor disse lá atrás ao povo de Israel quando saiu do Egito, que quando chegasse em Canaã, não se casassem com as mulheres daquelas nações ali ao redor. Aí falamos aí dos Edomitas, dos Setitas, dos Ferezeus, Jebuseus e por aí vai. E Salomão simplesmente se casa com elas. Inicialmente Salomão se casou com a esposa de Faraó, né, que também a gente vê aí que não é algo que certamente o Senhor se agradou, muito embora fosse uma aliança que trouxesse proteção aí para ele contra as guerras e talvez até uma vantagem comercial, do ponto de vista de mercadorias e comércio mesmo entre as nações ali, que facilitou ou favoreceu muito a própria nação de Israel economicamente falando. Mas do ponto de vista espiritual chega um momento que Salomão ele vacila. Então o Senhor se desagrada de Salomão. E nesse momento da história é que ocorre uma virada de mesa. E quando você lê a história dos reis de Israel, parece que até meio que assim, poxa, por que Deus fez isso? Você pode fazer o questionamento. Porque Salomão ele vacila, né, com esse pecado de idolatria, ele institui altares idólatras e sacrifícios idólatras dentro de Israel. E o Senhor então escolhe Jeroboão para poder substituir Salomão no seu reinado. Tá? E quem foi Jeroboão? Jeroboão era um dos oficiais de Salomão responsáveis pelas construções, pelos empreendimentos que Salomão estava fazendo em Israel. A gente pode falar aí de dois grandes. Né? A gente teve o templo de Salomão, a gente teve o palácio de Salomão também. Né? A gente teve aí vários outras obras que Salomão construiu, não cheguei a citar aqui, mas certamente houveram outros empreendimentos que houve muita mão de obra trabalhando, porque Salomão, quando você tem um boom desse de crescimento econômico, político, o país está em paz, o povo tem que trabalhar, então você não tem gente morrendo nas guerras, a população cresce, então você dá trabalho para esse pessoal, você vai no comércio, vai nas construções, nas embarcações, enfim. Então Israel estava vivendo um boom de trabalho. Então esse personagem chamado Jeroboão, ele era um dos oficiais de Salomão, né, que foi escolhido por ele para trabalhar liderando as pessoas que faziam trabalhos forçados, nas obras de Salomão. Né, Jeroboão é um cara muito bom no que ele fazia. A Bíblia relata que ele era muito habilidoso, um cara muito competente, então Salomão o coloca como líder, né, dessa área no seu reino. O que acontece é o seguinte, como Salomão foi rejeitado,
Então o Senhor enviou um profeta chamado Aías, que era da cidade de Siló. Envia esse cara a se encontrar com Jeroboão, e ele declara a profecia para Jeroboão, dizendo que ele seria o novo rei de Israel. O Senhor ia entregar a Jeroboão 10 tribos de Israel para ele liderar. E o Senhor ainda poderia até mesmo expandir o reino de Jeroboão se ele fosse fiel à lei do Senhor, porque Salomão já não estava mais sendo fiel. Então a gente volta aqui até um pouquinho no que a gente falou no começo, de que a diferença, né, os outros reinos, o rei era fazer o que ele queria, e se ele fosse vitorioso, era o Deus que eles adoravam que legitimava essa vitória do rei. E o rei, como figura de Deus na terra, podia mandar e desmandar acima de tudo e de todos. Na nação de Israel não era assim. Talvez essa fosse uma grande tentação dos reis de Israel, né? Porque os demais reis podiam fazer o que quisessem, eles eram reis e o Deus deles legitimava. No caso de Israel, não. Eles eram reis, mas tinham que governar mediante a lei do Senhor. E submeter a ela e colocá-la em prática. Como eles não faziam, acabava que o Senhor, então, os castigava por isso. Então, a gente pode ver aí que o Senhor, então, ele rejeita Salomão com uma resposta na sua desobediência, escolhe Jeroboão, e Jeroboão, quando recebe essa palavra do profeta Aías, ele passa a ser perseguido por Salomão e foge para o Egito. Então Jeroboão, ele foge para o Egito, passa um tempo lá, né, espera Salomão morrer, e quando Salomão morre, ele volta para Israel. Né? E quando ele volta, né, para Israel, Roboão, que já era filho, que é filho de Salomão, já estava reinando sobre Israel. E o povo chega para Salomão e pede que, chega para Roboão, filho de Salomão, e pede que ele pegue e leve nos trabalhos forçados, porque Salomão construiu vários empreendimentos, foi um cara que assim, fez um boom dentro de Israel em termos de trabalho, em termos de economia, em termos de uma série de coisas. Então, só que o povo tinha que trabalhar com força para que tudo aquilo acontecesse. Então eles pedem para Roboão, seu pai pegou pesado com a gente nos impostos, no trabalho, reduz a carga de serviço para a gente. Então, pedindo para você, como novo rei, para que você mude essa filosofia ou metodologia de reinado aí. Né? A gente conhece a história, se Roboão foi se aconselhar, ele se aconselhou com os conselheiros que eram os conselheiros de Salomão, e foi se aconselhar com os conselheiros, seus amigos mais novos, né, que foram criados com ele, talvez na corte, né, de Israel. E o povo e os conselheiros que eram os conselheiros mais antigos de seu pai, os anciãos, recomendam, cara, atende o que o povo está pedindo, reduz a carga de trabalho. Enquanto que os amigos de Roboão, que foram criados com ele, a galera mais nova, falou, cara, não atende o povo. Chega para eles e fala que o meu dedo mindinho será maior do que a cintura de meu pai. Ou seja, se Salomão pegou pesado, eu vou fazer muito mais. E quando isso acontece, isso causa uma revolta no povo. O povo fica indignado e se revolta, mas cada um vai para sua casa. Ficam insatisfeitos e vão para sua casa. Quando eles descobrem, o povo descobre que Jeroboão estava de volta, que tinha voltado do Egito, eles se reúnem e coroam, escolhem Jeroboão para ser rei sobre eles. Tá, e por que isso? Certamente Jeroboão, como ele era encarregado dos trabalhos forçados, ele conhecia uma massa muito grande de pessoas. Ele estava aí no dia a dia, de fato ele tinha calçado os sapatos, vamos dizer assim, né, do pessoal que estava vivendo trabalhos forçados, entendia a dor deles, né, e como ele já havia recebido uma palavra do Senhor, e quando ele volta para Israel, depois que Salomão morreu, ele encontra esse contexto aí de talvez instabilidade, né, do reino de Roboão, essa insatisfação da grande parte da população, né, o povo sabendo que ele estava ali, ele conhecendo a galera, já tinha uma afinidade, então o povo pede para que, por favor, ele reine sobre eles, é praticamente isso. Ele aceita então. Então, nesse momento, 10 tribos se submetem à liderança de Jeroboão, e 2 tribos permanecem sob a liderança da dinastia de Davi, né, sob a liderança de Roboão. Então, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim permanecem sob a liderança de Davi. É o que a gente vê aqui, ó, nessa imagem. A gente vê aqui que na tribo do sul, né, Roboão, a descendência de Davi, uma tribo, né, Judá mais Benjamim. Acaba falando uma tribo porque é um reino só no caso, né? A tribo de Benjamim é uma tribo bem pequena. E ao norte tem aqui o reinado de Jeroboão, que foram todas as outras 10 tribos que se submeteram ao seu reinado. Então, pessoal, nesse momento da história de Israel, a gente vê aqui
um divisor de águas do que será a cena dos próximos episódios, né? A gente vai falar nas próximas aulas. Mas aqui nesse momento a gente está vendo basicamente o seguinte. O povo de Israel chegou nessa região com Josué, com campanhas militares, se estabeleceram guerras e mais guerras e mais guerras, juízes, guerras, mais guerras e mais guerras, e o pessoal se estabelece ali, vê um povo, oprime eles, levanta o juiz, eles ficam bem com Deus, caem, vem outro povo, oprime eles, esse ciclo, né, de estar bem com Deus, estar mal com Deus, estar oprimido por um povo ou não, Deus levanta o juiz, né? Então vem o reinado de Saul, ainda continua com essa estabilidade, querendo promover ali, meio que paz, né, entre os povos. Davi conclui essa tarefa, Salomão então consegue esse momento de paz e de prosperidade na terra, muito embora houvesse esse excesso de trabalho, essa reclamação do povo, até o momento que então vem Roboão e Salomão, no caso, no final do seu reinado, né, ele dá essa mancada, peca contra o Senhor então o rejeita. Então nós temos agora 2 reinos. E esse momento da história do povo de Israel, isso é muito importante. 2 reinos, o norte e o sul. Tá, Pedro, o que isso tem a ver com a história do cristianismo? Tudo que está passando aqui, pessoal, sobre a história do povo de Israel, ela é extremamente pertinente para a gente entender todo o contexto histórico futuro do cristianismo. Só para vocês terem uma ideia, esses livros todos que contam a história dos reis de Israel, mais para frente vamos falar dos profetas e tal, muitos deles foram escritos durante o exílio. Não foram escritos durante, de fato, o reinado dos reis de Israel. Escritos em Israel ali, cada rei teve a sua história escrita bonitinha. Ela foi escrita posteriormente. Então, todas essas escritas, esses períodos históricos da escrita do livro e ao período histórico que eles se remontam, é importante para a gente entender como que o povo se comportou, como que Deus se manifestou e como que isso impacta em termos de valores, princípios, moral, ética, etc., na nossa vida hoje. Tá? Porque a nossa fé ela é embasada na palavra do Senhor, é claro, e de um Messias, um Jesus que nasceu desse povo. Então todo o contexto histórico desse povo vai resultar no contexto histórico do nascimento de Jesus, que também, na época de Jesus, estava subjugado por uma outra nação. Lá na frente nós vamos falar sobre isso também. Tá? Mas, pessoal, por hoje é só. A aula de hoje foi mais curta, tá bom? Foi exatamente esse o objetivo, para a gente poder fazer um apanhado das histórias mais comuns, tá? E chegar nesse ponto aqui da divisão do Reino do Norte e Reino do Sul. Tá? Na próxima aula, a gente vai aprofundar nos demais reis de Israel, até o exílio babilônico, tá? Toda essa parte aí que foi crucial para o povo de Israel, no que diz respeito à destruição do templo, reconstrução dos muros. Como eu falei, a própria escrita de vários livros foi durante o período do exílio. Nós temos profetas que profetizaram antes e durante o exílio. Então a gente vai abordar isso na próxima aula, talvez mais 2 aulas, tá bom? Porque o conteúdo pode ficar extenso. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Agradeço a atenção de vocês hoje, tá bom? Mais uma vez, obrigado aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, podem mandar no privado do WhatsApp. Tem um grupo lá também, o telefone está lá, pode mandar por lá. Tá? Fiquem à vontade, essa aula de hoje foi gravada, eu vou postar lá mais tarde no YouTube, beleza? E também vou mandar no vídeo de casa, no grupo lá para poder fazer referente a essa aula de hoje. Também vou compartilhar o slide da aula também, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. E semana que vem tamo junto. Lembrando que quinta-feira agora é feriado, não teremos aula, mas na semana que vem a gente retoma na quinta-feira às 8 horas, como de costume. Beleza? Então é isso aí. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima. Valeu.